Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Anderson da Z3D Print e estou aqui novamente para trazer para vocês mais um tutorial sobre Prusa Slicer. E dessa vez será uma atualização de um tutorial que foi o primeiro que eu fiz, que é mudança de cores na mesma camada, tá? E dessa vez com algumas novidades para tornar o trabalho ainda mais rápido e prático. Eu peço aí para quem gostar do vídeo que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Então vamos lá, vamos começar. Vamos abrir aqui o Prusa Slicer. Com o Prusa Slicer aberto, a primeira coisa que vamos fazer é selecionar os perfis de impressora, que eu vou utilizar aqui a impressora Ender 3 S1, o perfil de filamento da impressora Ender 3 S1, também no caso PLA, que é o material que eu vou utilizar para esse trabalho, e a altura de camada também de 0.2. Agora, precisamos saber quantas cores a nossa peça vai ter na primeira camada. Eu vou abrir aqui o arquivo e aqui eu posso ver que a minha peça ela possui 7 cores diferentes. Então, vamos aqui em configuração da impressora. Lembrando que eu não vou ensinar como modelar a peça nesse tutorial, apenas como imprimir. Eu vou deixar o link aí, que eu já tenho um vídeo que fala sobre como fazer a modelagem para imprimir peças com múltiplas cores na mesma camada, tá? Eu vou deixar o link para vocês. É uma peça simples, mas ela serve, a ideia serve para qualquer outra peça. Mais para frente eu posso fazer até um tutorial mais avançado sobre como fazer uma modelagem mais complexa. Então, com a informação da quantidade de cores, vamos aqui em configuração da impressora. Vamos definir aqui a mesma quantidade de extrusoras para as cores da nossa peça. No caso, 7 cores, 7 extrusoras. Se no caso a sua impressora for de apenas uma extrusora, marque aqui essa caixinha. Agora vamos na bandeja de impressão e vamos inserir a nossa peça. Vamos clicar aqui em adicionar. Vamos selecionar todas as partes da peça e vamos abrir. Vai aparecer aqui uma mensagem dizendo que vários objetos foram carregados para uma impressora de vários materiais. Em vez de considerá-los como múltiplos objetos, devo considerar esses arquivos para representar um único objeto com várias partes? Com certeza você vai clicar sim. Pronto, temos agora na mesa de impressão a nossa peça. E o que vamos fazer agora? Vamos definir aqui, na ordem de impressão, as cores dessa peça. Isso aqui é apenas visual, tá bom? Então vamos clicar aqui na caixa de cores no lado direito. E vamos configurar as cores de acordo com as cores que temos aqui, que eu nomeei lá cada material. Então vamos aqui amarelo, azul, branco. Eu vou deixar o branco por último, porque essa peça ela começa a imprimir as camadas e depois continua na cor branca. Então vou deixar por último, porque na hora da mudança de camada da primeira para a segunda, ela já vai seguir com a impressão branca, né? No caso com filamento branco. Vamos aqui laranja, pink, verde,
preto e por último branco. Agora vamos definir cada cor com seu respectivo material. Amarelo ficou, azul, branco não ficou, então vamos clicar aqui e selecionar a cor branca. Laranja, pink, preto e verde. Pronto, temos aqui a peça já com o visual de como ela vai ficar depois da impressão. Agora vamos virar essa face para ficar em contato com a mesa de impressão. Vamos selecionar, vamos aqui na ferramenta rotacionar e vamos rotacionar para que ela fique voltada para a mesa de impressão. Ao modelar essa peça, eu deixei a altura de camada da primeira camada em 0,3. Então vamos lá em configuração de impressão e vamos configurar aqui a altura de camada apenas da primeira camada, tá? Em 0,3. As outras configurações são padrão: 2 perímetros, 4 camadas sólidas de topo, 3 camadas de base. Podemos até aumentar aqui a camada de base para 4 também. Preenchimento 15% de densidade e padrão aqui de preenchimento giroide. Velocidade, eu utilizei aqui velocidade para qualidade. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, como calibrar a velocidade para a qualidade de impressão. Agora vamos lá na bandeja de impressão. Já fiz aqui o fatiamento. Vamos visualizar esse fatiamento aqui na primeira camada. Vamos puxar aqui a barra de impressão, né? E vamos mover devagar para visualizarmos a ordem de impressão, que é a ordem aqui que colocamos, né, de cima para baixo aqui nas extrusoras. Primeiro amarelo, depois azul, laranja, pink, verde, preto e por último branco, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo, que vai ser de grande ajuda, né? Que já é uma novidade com relação ao primeiro vídeo que eu postei, que vamos utilizar a torre de limpeza inteligente. Qual a diferença? A diferença é que quando você faz dessa maneira, na hora da troca de cor, o bico ele para em cima da impressão, aí ele faz ele se move em direção ao eixo 0 para efetuar a troca de filamento, e ao retornar ele retorna novamente com o outro filamento em cima da peça. Então, se ele fizer essa troca em cima, por exemplo, de algo que por exemplo, aqui dessa parte do centro aqui desse 0, que é muito pequena, na hora que ele levantar o bico, ele pode puxar esse detalhe, tá? Se a peça não estiver bem fixa na mesa de impressão. Então, com essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ele vai fazer a purga fora da peça e a troca de cor também fora da peça, tá? Vamos lá, vamos aqui em configuração de impressão, vamos nessa aba aqui extrusoras múltiplas e vamos aqui em torre de limpeza e vamos habilitar a torre de limpeza. Essas funções aqui eu já falei no vídeo anterior, tá? Eu vou deixar o link para vocês, todas elas. Vamos deixar essas configurações aqui dessa maneira, certinho como vocês estão vendo aqui. Agora vamos voltar lá para a bandeja de impressão. Vamos fatiar.
Temos aqui a torre de limpeza, que no caso não vai ser uma torre, vai ser apenas uma camada de limpeza. Vamos aqui em vista do editor e vamos mover essa torre de limpeza para dentro da mesa de impressão, tá? Essa torre de limpeza ela ficou um pouco grande, vamos diminuir. Eu já mostrei também como fazer isso no vídeo anterior, mas eu vou mostrar novamente. Vamos aqui em volumes de purga. E nessas configurações aqui, vamos colocar 30, tá? Que é um valor que eu utilizo e que vai servir aí para a impressão de vocês. Isso daqui serve para fazer a limpeza durante a troca de cores, né, do filamento. Vamos colocar 30, clicar OK. Aqui já vai diminuir um pouco a torre. Vamos fatiar. Além dessa limpeza aqui, eu gosto de deixar essa configuração aqui em configuração de impressão, saia e aba. Eu gosto de deixar as voltas aqui da saia com o dobro da quantidade de material. Por exemplo, eu tenho 7 materiais lá. Pode ser com a quantidade de material com o dobro, depende do tamanho aí da sua peça, para não atrapalhar na área lá de impressão. Nessa aqui, para mostrar para vocês, eu vou deixar com 14, que é o dobro lá. Vamos voltar lá na bandeja de impressão. Vou fatiar. Por quê? Porque além da limpeza aqui da purga, ele também vai fazer ele vai equalizar o fluxo aqui em volta da peça, imprimindo essa saia durante a mudança de cada cor, tá? Então, agora vamos aqui para finalizar a configuração. Vamos em configuração da impressora. Vamos aqui em G-Code customizado. Vamos descer aqui até chegar em G-Code de troca de ferramentas e vamos adicionar esse G-Code aqui, que eu vou deixar aí para vocês nos comentários. Aí basta você colar aqui, voltar lá na bandeja de impressão, fazer o fatiamento e partir para o abraço, tá bom? Então, vamos agora exportar o G-Code, verificando aqui que a peça ela está corretamente. Eu vou mostrar para vocês também como ele faz a mudança de cor fora da peça, né? Colocar aqui, habilitar o deslocamento. Aqui ele inicia fazendo a saia amarela, imprime a parte amarela, aí ele volta, começa a fazer a limpeza, imprimindo o amarelo fora da peça. Aí, após a troca, ele já começa a imprimir na cor azul, na própria torre, né, da torre de purga. Aí depois ele volta, imprime mais uma vez a saia e volta a impressão da peça. Então isso aqui vai ajudar muito vocês, tá? A evitar aquelas marcas na peça, né? E evitar que o bico ele arranque alguma parte aí, algum detalhe da peça. Por exemplo, aqui, se o bico ele finalizasse a impressão aqui, na volta ele poderia remover esse detalhe. E agora com essa técnica não vai mais acontecer. Então vamos salvar, exportar o G-Code para um cartão de memória e fazer a impressão da peça.
Então, pessoal, temos aqui a peça, né, impressa, no caso, um pequeno troféu. Tá? Podemos ver que a impressão ficou muito boa, inclusive com o brilho lá do vidro da mesa de impressão. Tá? Atualizando aí essa técnica que eu tenho, que eu reconheço que o primeiro vídeo ele ficou bem ruim. Tá? Na época eu só quis trazer essa técnica que pouca gente conhecia. Talvez eu tenha sido aí um dos primeiros a trazer aqui no Brasil. Pouca gente conhecia. E agora estou trazendo aqui essa atualização com essas novidades. E eu acabei esquecendo de mostrar para vocês também aqui em configuração da impressora. Eu vou voltar lá. Aqui em configuração da impressora, eu esqueci de mostrar para vocês. Eu já mostrei no vídeo anterior essa configuração aqui das configurações de extrusora multimaterial. Tá? Vocês vão configurar, vão modificar essas duas configurações. Se a impressora de vocês for impressora Bowden, com aquele tubinho, vocês vão marcar aqui 80 milímetros, tá? Aqui em posição do tubo de resfriamento e também a posição de estacionamento do filamento. Isso aqui é como se fosse uma retração na hora lá da troca de filamento. Ele faz com que deixe o bico, a ponta do filamento apontada, né, em forma de cone. Isso aqui ajuda a não deixar strings na hora do filamento, né, na hora de puxar o filamento, da troca do filamento. E se a sua impressora ela for direct, você pode colocar aqui 20 milímetros, tá? Nessas duas configurações. Então é isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado, que tenham tirado algum proveito desse vídeo. Para quem ainda não conhece essas técnicas, eu peço aí que não esqueça, né, de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar o sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Porque aqui eu busco trazer sempre coisas diferentes, coisas novas, técnicas novas. Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!